Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo jóia. Que vocês estejam festejando bastante aí nessas épocas de festividades de final de ano, onde nós estamos gravando esse episódio. Espero que esteja tudo bem. E lembre-se de Jesus, hein? O Natal, para mim, essa semana eu fiquei pensando bastante, né? Como que o Natal parece uma festa de aniversário, onde o aniversariante não é convidado e onde os convidados querem ganhar presente. Já pensou nisso? Reflita nisso. A gente come o Natal, não para fazer uma oração pelo menino Jesus, pela vinda dele, em agradecimento a Deus. A gente se esquece da coisa mais importante do Natal, que é a vinda de Jesus, que a gente sabe que não foi em dezembro. Uma hora a gente vai estudar isso, tá bom? Mas enfim, é a data marcada para isso. Vamos finalizar hoje o capítulo 6, Levítico, capítulo 6, a parte 4, episódio número 377. Esta que é a 5ª temporada, onde nós estamos fazendo um estudo sequencial da Bíblia, capítulo por capítulo. Já vimos Gênesis, Êxodo, estamos em Levítico, nós vimos João, Lucas. Nós estamos oscilando entre um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo Testamento, um livro do Novo, um livro do Antigo, tá bom? Então vamos lá, finalizar o capítulo 6. Estamos aprendendo esses detalhes minuciosos e importantes dos sacrifícios e como eles são sombras e apontam para a pessoa de Jesus Cristo. O livro de Hebreus, ele no Novo Testamento explica bastante Levítico, todos esses rituais, sacrifícios e como isso tem a ver com Jesus, tá bom? A gente está tentando explicar aqui para você, espero que você esteja entendendo. Então veja que do versículo 19 ao 23 a gente vê algumas instruções aqui complementares àquelas que foram dadas lá em Êxodo, capítulo 29. Nós podemos reunir a partir de todo esse conhecimento, de todo esse aprendizado, que a entrada no trabalho sagrado deve ser acompanhada de solenidades especiais. Veja que o início de qualquer ministério, ele pode muito bem ser acompanhado de observâncias que imprimam na mente a santidade e o peso que tem as obrigações que são assumidas diante da presença de Deus. O sacerdote, versículo 20 e 21, nos diz que ele deveria trazer uma oferta de manjares, flor de farinha e azeite. Era um sinal de gratidão pela provisão abundante de Deus sobre a sua vida. O sacerdote, assim como o leigo em Israel, ele deveria trazer sua oferta ali, às vezes de carne também de holocausto, mas essa aqui era uma oferta de gratidão de flor de farinha e azeite. Ele também estava em dívida com o soberano divino por todas as bênçãos temporais e deveria fazer o reconhecimento adequado de sua dívida. Você já agradeceu a Deus hoje por tudo que ele tem feito na sua vida e até pelo que ele não tem feito? O povo, ele dava suas ofertas, parte sendo queimada e o restante sendo a porção dos sacerdotes. Mas toda a oferta para o sacerdote deveria, aquela que era de uma carne de um animal, deveria ser totalmente queimada e não deveria ser comida. Versículo 23. Os sacerdotes não deveriam tomar para uso próprio o que haviam apresentado a Deus. O que eles ofereciam era para ser dado totalmente. Havia porção deles separada. Mas aquilo que era oferecido era para ser dado completamente, sem pensar em receber de volta novamente. Quando nós damos algo, meus queridos, também ao nosso irmão,
Lucas escreveu isso, evangelista, lá no capítulo 6, versículo 35. Quando nós damos ao nosso irmão, nós fazemos melhor quando não esperamos nada em troca. Quando damos a Deus, seja em adoração ou em retribuição para a sua causa, o seu reino, nós fazemos melhor quando estamos cheios de um senso de sua imensurável bondade para conosco e com o desejo de fazer algo para seu louvor. Nós devemos sentir que é uma grande honra poder dar qualquer coisa a Deus. O máximo que podemos dar é um tributo pobre de fato, quando apresentado àquele que se entregou por nós. Havia uma oferta também aqui, versículo 19 a 23 nos traz isso, desse capítulo 6 deste livro de Levítico, que havia uma oferta do sumo sacerdote no dia em que ele era ungido. A oferta do sumo sacerdote no dia em que ele é ungido, uma oferta perpétua de alimentos oferecido, não durante os dias da unção, mas quando foi completado e totalmente queimado. A oferta, farinha fina, assada como um bolo ali, com óleo junto, untado com azeite, não um sacrifício sangrento agora, portanto, mas apenas uma oferta de agradecimento. Isso era para denotar que a expiação sempre era feita e o sumo sacerdote oferecia os frutos da santificação. Isso pode ser visto em sua aplicação típica do Senhor Jesus Cristo. Veja que toda a sua consagração ao seu ofício de mediador, a sua perfeição pessoal, sem necessidade de expiação, oferecendo apenas a farinha fina de sua humanidade imaculada, misturada com o óleo do Espírito de Deus e com fogo da experiência humana real aplicada a ela. A aceitação dele pelo Pai em nosso nome totalmente completa. A verdadeira ordenação não era um mero rito humano, mas uma aceitação divina de consagração pessoal. Jesus disse: eu vos escolhi e vos ordenei. O ministro de Deus, ele deve oferecer a sua farinha fina, digamos, seus dons mais elevados, seu intelecto, cultura, conhecimento peneirado, pensamento preparado. Ele não deve colocar nada que ele mesmo não tenha trabalhado para tornar digno de ser aceito no altar. Com tudo que apresentamos, o óleo da graça, ele deve ser misturado e deve ser preparado pelo fogo real da experiência. Meus queridos, nenhum homem ele pode ensinar e ministrar bênçãos espirituais a outros que não esteja familiarizado com ela, com essa verdade. Toda oferta ali que o sacerdote de carne que o sacerdote fazia era totalmente queimada e não comida. Não seria comida. Nenhum ministério ele pode ser, presta atenção disso, nenhum ministério ele pode ser abençoado divinamente se não for cumprido no espírito de devoção sincera e autoconsumida. Nós devemos odiar a nossa vida por causa de Cristo, tomar a sua cruz e segui-lo. Ainda em Levítico capítulo 6, 24 ao 30, vamos lá, hein? Vamos lá ver mais uns detalhes aqui. A santidade peculiar daquela oferta, daquele sacrifício pelo pecado, apontando para a expiação em todos os casos, seja a oferta pelo pecado do povo, ou do sacerdote, ou do grande dia da expiação, a mesma santidade da vítima e do sangue. Aqui nós temos a necessidade de expiação, conforme prescrito por Deus, saindo de sua infinita santidade, relacionado com a mediação ali dele, o mediador, não em expiação, dependendo do mérito casual do homem, mas na graciosa promessa da livre e soberana misericórdia de Deus. Conforme consta
do sacrifício ali, da carne, do sangue da vítima, indicando claramente o mérito substitutivo de Jesus Cristo. O cumprimento típico da oferta pelo pecado em Jesus Cristo, ao mesmo tempo sendo sumo sacerdote e a vítima, o mais santo em sua pessoa e em seu sangue, conectado com o holocausto. Conforme apresentado no mesmo local, a cruz foi uma oferenda, uma oferta inteira no fogo do sofrimento, na justiça consumidora da lei divina. Aqui também diz nesse texto que os próprios vasos são santificados. Assim o Espírito de Cristo purifica o mundo, a difusão da doutrina e da vida cristã eleva tudo que pertence à existência humana a uma esfera muito superior. Havia uma santificação daquela oferta pelo pecado. Essa oferta era para expiar as ofensas cometidas diretamente contra Deus e que envolviam, portanto, o erro mais profundo. Uma sacralidade peculiar ligada ao sacrifício. Somente os sacerdotes podiam participar dele, pois era santíssimo. Como todos os cristãos são feitos sacerdotes para Deus, é permitido que eles se alimentem daquele que morreu para salvá-los do pecado. Eles vivem pela fé no Filho de Deus, a união com seu divino Senhor os consagra, os princípios imperecíveis os sustentam. O que é oferecido a Deus, ele adquire por isso um caráter sagrado. Está separado, pertence a Ele. Ele aceita o presente, a oferta, e a sua santidade é transmitida a todos os seus bens. Seu povo é santo, assim como sua casa e os seus estatutos. Cristo, tendo se dedicado ao Pai, ele pôde declarar: eu me santifico. Não é uma questão leve para um homem assumir lealdade a um Deus santo, jurar ser dele, sim, somente dele. O próprio Deus, ele deve nos santificar completamente para que corpo, alma e espírito sejam preservados irrepreensíveis. Algum artigo da mobília que pertence a um monarca célebre é investido de importância por este fato, e muitos o veem com grande interesse. Veja que a santidade, ela tende a se comunicar a tudo o que é colocado em contato com ela. Quem tocar na oferta pelo pecado será santo. Como fermento, a sacralidade agora se espalha. A perspectiva de melhoria do mundo, ela reside na esperança de sua permeação, aproximação do princípio cristão. Ao tocar o Salvador, os enfermos foram curados. Ao colocar a mão da fé agora sobre o corpo ensanguentado de Cristo, o pecador é santificado à vista de Deus. E essa extensão da santidade, ela é reconhecida na declaração do apóstolo de que o marido incrédulo, ele é santificado pela esposa. O contato contínuo com ritos sagrados e oferendas renovava a santidade dos sacerdotes. Portanto, procuremos nos aproximar de nosso Deus pelo caminho vivo, tendo os nossos corações aspergidos e os nossos corpos lavados pela regeneração do Espírito de Deus. A despeito desse poder consagrador, deixe o sangue da oferta manchar a roupa e ela será purificada no lugar santo, não levada para fora na região das coisas comuns e impuras. Se a carne fosse fervida em uma vasilha de barro, a gordura poderia penetrar através da superfície porosa, de modo que nenhuma lavagem ela a removeria. Como no caso de vasilhas de bronze que eram lavadas, o pote de barro deve então, como diz o texto, ser quebrado, para evitar todo o risco de qualquer porção de uma oferta pelo pecado ser contaminada ao tocar em alimentos subsequentes. Aprenda com isso
a não profanar o que é dedicado a Deus. As palavras de Nosso Senhor a Maria, após a sua ressurreição, elas são significativas. Lembra? Ele disse: não me toques. Versículo 27 ao 29 do capítulo 6 diz que quando qualquer vítima era apresentada em sacrifício a Deus e morta, o seu sangue, o sangue da expiação e também a sua carne, elas se tornavam santíssimas. Versículo 29. Tudo que foi tocado por um ou outro recebeu, em virtude de tal contato, uma santidade comunicada. Versículos 27 e 28. Tem uma lição preciosa aqui, que é transmitida. É que tudo que entra em estreita associação com o santo ou uma coisa sagrada adquire de certa forma uma medida de sua sacralidade e deve ser tratado de acordo por nós. Essa santidade ela é concedida, ela devolve novamente ao que age sobre ela alguma importância adicional. Ela reflete aquilo que recebe no objeto de onde vem. Temos uma abundante ilustração dessa verdade. A santidade, ela é comunicada do homem-deus à natureza humana. O homem é mais para Deus e para o universo espiritual agora que o Verbo se fez carne, que ele mesmo era participante da carne e do sangue. Em Jesus Cristo, o divino tocou o humano e doravante o humano foi santificado por meio de Cristo. Da vida, morte de Jesus Cristo, a vida e morte dos homens. Pobreza, vergonha, tristezas, lágrimas, sepultura não são nada além de coisas sagradas, pois ele que não tinha onde reclinar a cabeça, desde que a coroa de espinhos repousou sobre aquela cabeça sagrada, desde que o homem de dores carregou seu fardo, desde que Jesus chorou, desde que eles o colocaram em um sepulcro, do serviço ao santuário. Essa não é outra senão a casa de Deus, da função ao ministro. Estime-os muito no amor por causa de seu trabalho. Do espírito ao corpo, a excessiva preciosidade do espírito humano confere uma santidade ao corpo que é sua residência e órgão. E da verdade a palavra, devemos lidar com reverência com as palavras nas quais a verdade eterna de Deus é proferida. Que coisa fantástica, meus queridos. Da pobreza, da vergonha, da tristeza, das lágrimas, da sepultura, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, desde que a coroa de espinhos repousou sobre a sua cabeça, desde que aquele homem de dores carregou seu fardo, desde que Jesus chorou, desde que ele foi colocado numa sepultura, ele santificou tudo isso e nos trouxe para perto dele. Eu te espero no próximo episódio. Vamos começar o capítulo 7, se Deus quiser, pela sua infinita, majestosa, bondosa, misericordiosa bondade, tá bom? Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.